Pessoal, mais um vídeo sobre essa repercussão do caso Daniel e também sobre o que eu acho como deveria ser o STF na prática. Primeiramente, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui, eu vou ler sobre os pré-requisitos principais para se tornar um dos ministros do STF. Então, pois bem, se você não é bacharel em Direito, ou seja, não fez faculdade de Direito, não passou na prova da Ordem dos Advogados, a temida prova da OAB, você não pode exercer a advocacia, bem como não pode prestar nenhum tipo de consultoria jurídica e para alguns não poderia nem falar em direito, ou seja, você é um famoso Zé Ninguém jurídico. Veja o que diz o Código de Ética da OAB. As atividades privativas da OAB são de consultoria, assessoria e direção jurídica. Porém, você pode até ler aqui como se a pessoa não tiver a carteirinha da OAB ou mesmo nem ser formada em Direito, bacharel em Direito, você pode exercer o cargo de ministro do STF. Isso mesmo, não pode ser advogado, mas pode ser ministro da Suprema Corte do nosso país. É o que diz a Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos entre os cidadãos com mais de 35 anos e menos de 65 anos de idade de notável saber jurídico e reputação ilibada. Ou seja, sendo assim, você poderia tentar fazer uma íntima amizade com o nosso presidente da República e tentar uma vaga no STF, uma vez que o notável saber jurídico aqui exposto nada tem a ver com a carteira da ordem. Ou quem sabe você desistiu do curso de Direito? Sim, pois na Constituição a obrigatoriedade é de nível superior, viu, pessoal? É nível superior, não precisa ser direito. Basta ser indicado pelo presidente e passar na sabatina e preencher os requisitos a seguir. A sabatina, no caso, é depois ser votado pela maioria do Senado, né? No caso. Aí os requisitos, os principais requisitos são esses: ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado, idade entre 35 e 65 anos de idade, estar no gozo dos direitos políticos, possuir notável saber jurídico e ter reputação ilibada. No caso, esse notável saber jurídico vai ser analisado pelo Senado, que ele vai responder certas perguntas da Constituição Federal, entre outras perguntas de direito social, essas coisas assim mais relacionadas com direito. Porém, é só isso, basicamente é só esses requisitos e o aval do presidente nomeando e, no caso, a sabatina final que vai dar o cargo, né, em definitivo, empossando o ministro. Para você ver como é tão ridículo, se você for amigo do presidente, você já está em um passo à frente para se tornar ministro do STF. Então, para evitarmos ou diminuirmos desmandos e arbitrariedades, como ocorreu no caso do deputado Daniel, que foi preso pelas suas opiniões, por mais que ele simplesmente tenha passado do ponto ao proferir suas ofensas aos ministros, ele não precisava e não poderia ser preso. Foi uma prisão ilegal e inconstitucional, somente por crime e prisão em flagrante inafiançável, como os crimes hediondos, racismo, entre outros, é que se poderia fazer tal prisão. Mas o que ocorreu foi que, e o que só prova que o STF e demais instituições que deveriam zelar pela nossa Constituição em defesa do povo e da democracia, não zelam e sim perseguem adversários políticos ou por qualquer manifestação que desagradem a eles. Vou citar algumas propostas no intuito de minimizar o impacto deles na nossa sociedade, visto que são decisões totalmente sem lógica, que desrespeitam a CF, porque a democracia nem tem mais equipe, por sinal. Deveríamos, nós, os cidadãos, elegermos os ministros, pois nós pagamos impostos e não temos nenhum retorno quanto à justiça desse país, pois nós somos a maioria, eles que deveriam nos servir, e não ao contrário como ocorre. Desse modo, no meu ponto de vista, ou nós, o povo, deveríamos escolher os ministros, ou eles elegerem gente mais capacitada para exercer tal cargo de liderança. Como vocês poderão ver, nem sequer precisam ser formados em direito para exercerem um cargo tão alto e de prestígio como é o da Suprema Corte. Nesse sentido, teria que ser feito, no meu entender, se não fosse por nossa escolha, deveria ser feito um concurso a nível federal de provas e títulos, assim como é feito para concursos de juízes e membros do MP, no Ministério Público, para ser admitido a entrada dos ministros e não como fazem, sendo totalmente uma escolha política, o que acaba interferindo quando eles estão exercendo o cargo.
pois estão inclinados a seguirem visões partidárias e não seguem corretamente o princípio da impessoalidade como é necessário dentro da Constituição. Outro aspecto importante que eu acho que deveriam ter era uma comissão de ética dentro do próprio STF para averiguar e avaliar a conduta dos ministros em decisões. Por exemplo, decisões como soltar o Lula para a liberdade provisória, dentre outras mais antiéticas, para instaurar sindicância quando ocorressem irregularidades de qualquer natureza, assim como é realizado pelo o CNJ, né, Conselho Nacional de Justiça, em âmbito nacional, mas deveriam ser realizados dentro do STF, no interior da mesma. Portanto, sei que é uma proposta um tanto inusitada e até mesmo utópica, mas se continuarmos a ver julgamentos e prisões ilegais como o do deputado Daniel, do jeito que está acontecendo, a Suprema Corte e todo o sistema político vai ruir e já está se esfacelando e ruindo. E daqui a pouco vai ficar mais evidente e escancarado de que o sistema político todo do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal definitivamente não será mais governado por políticos, e sim por mãos cada vez mais invisíveis, só que de forma mais incisiva e ditatorial, quando antigamente nem tínhamos o direito de livre expressão, dentre outros direitos individuais e sociais que vão acabar se perdendo ao longo do tempo. Se assim gostou do vídeo, peço que curta e compartilhe o mesmo para alavancar mais o meu canal e para que essa mensagem chegue a mais pessoas, e até o próximo vídeo.